o vice-prefeito de Lucena, Netinho de Lando, que vai nos falar um pouco sobre a realidade política justamente lá na cidade do nosso litoral, vai falar como é que está vivendo e como é que está sendo a realidade nessa gestão do nosso litoral paraibano. Seja muito bem-vindo ao nosso Radar Master, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, meu amigo Anderson. Muito obrigado, TV Master. Muito obrigado a todos que estão nesse momento nos assistindo em toda a Paraíba, especialmente na nossa cidade de Lucena. Netinho, é uma honra ter você aqui. A gente vai falar um pouco sobre a cidade de Lucena e você que está iniciando na política, né? Você tem até um passado, uma ligação com a política na cidade de Lucena, mas você está iniciando a sua carreira agora como vice. Fala um pouquinho para a gente como foi essa experiência, como foi esse convite de ser vice de Léo e como foi essa tomada dessa decisão de chegar a aceitar esse difícil trabalho que é ser vice, ainda mais entrando num projeto que já estava iniciado para dar essa continuidade e fazer a expectativa sempre é fazer melhorar. Então, como é que foi essa tomada dessa decisão de entrar nesse projeto e se unir para somar forças ao prefeito Léo lá em Lucena? A minha entrada na política, ela começa desde o meu nascimento, né? O meu pai já tinha uma história política formada e há 2 anos atrás eu recebi um convite para presidir o MDB e foi aí que eu entrei, né, na política da cidade de Lucena. A gente fez um trabalho, né, nas eleições de deputado e governador, né, e do trabalho, do resultado desse trabalho foi isso que mais me motivou a entrar na política de fato. E também o sentimento de fazer pelo meu povo, pela cidade que hoje, que sempre foi o pão de cada dia da minha família. Nós temos uma empresa chamada Lucena Empreendimentos, que atua no mercado imobiliário há muito tempo, né, desde 1997. E apesar de tudo isso, o meu coração, né, sempre teve essa missão de fazer quanto mais melhor, o melhor que eu puder, para mudar a vida do cidadão lucenense. Então, quando chegou o início das eleições de 2000 e, 2020, não, 24. 2024, né? Eu sempre tive o sonho de ser um dia prefeito da minha cidade e batalhei por isso. E num certo período da eleição ocorreu uma tratativa entre eu e o atual prefeito Léo Bandeira, e a gente entrou nesse consenso de somarmos nossas forças, nossas ideias e trazer o melhor para o nosso povo. E aí você fala pra gente que nasceu já na política, realmente você já filho de um ex-prefeito de Lucena, tem que herda também o capital político, que por um lado é positivo e é sempre um desafio, que é também mostrar ao povo que faz jus àquilo tudo que já está no passado na história da cidade. Como é Isso. essa missão de herdar esse nome do ex-prefeito? Pois é, essa missão me dá uma responsabilidade maior. Apesar que, quando eu me lancei na vida pública, já tinha mais de 10 anos do falecimento do meu pai. Então, lógico que a gente tem aquelas pessoas que nos admiram por uma história já feita pelos nossos familiares, mas a minha grande missão é fazer a minha história, é criar tudo aquilo que meu pai criou no tempo dele, e eu criar no meu tempo, da forma com que eu acho correto, dentro das minhas convicções e dos meus valores. E aí você falou que você é empresário do ramo imobiliário lá em Lucena, e justamente Lucena, todo o litoral paraibano, ele está passando por esse boom agora de muito mais gente vindo morar, muito mais gente buscando a Paraíba. A gente fala muito sobre esse crescimento que João Pessoa está vivenciando, mas esse crescimento de João Pessoa, ele na realidade está se expandindo para toda a região metropolitana. Quais estão sendo os maiores desafios desse momento, enquanto gestor público, de observar essa chegada, tanto de um maior número de turistas quanto de residentes nessas cidades aqui do nosso litoral? Olha, Lucena, ela está na iminência de receber um dos maiores projetos de infraestrutura do nosso estado. Então, Lucena tem que estar preparada para receber a ponte. Essa ponte, na minha opinião, será um divisor de águas da nossa cidade. Então, o
os olhares do mercado imobiliário, né, da iniciativa privada, hoje estão totalmente focados para o nosso município. E, na qualidade de vice-prefeito, eu me preocupo muito como é que a gente vai receber essa demanda de investimentos. O município se prepara dia a dia para que receba da melhor forma esse investimento. E a gente espera estar cada dia mais pronto para receber isso, porque vai mudar de uma forma significativa a vida do cidadão. Eu acho que é esse o grande objetivo de quem vive na política. É o bem-estar social, é trazer o emprego, trazer renda, trazer qualificação para as pessoas. Isso aí vai ser um grande diferencial na hora que a gente receber as pessoas que vão vir de fora para trabalhar, para morar, para investir no nosso município. Você falou sobre a questão da ponte, que como vai facilitar a chegada à Lucena. Eu lembro que eu conversava antigamente com o grande mestre Gutenberg Cardoso, e ele dizia muito sobre o fato de que ele só não morava ainda em Lucena porque a chegada à cidade não era melhor. E essa é uma realidade de muita gente. Muita gente só ainda não reside em Lucena porque a ponte ainda não está pronta. Então a perspectiva da chegada de Lucena, da ponte em Lucena, dessa construção da ponte do futuro, né, como ela está sendo chamada, ela realmente é uma perspectiva de um boom, de um crescimento gigantesco nessa cidade. Não só um boom de residentes, como a gente já tratou aqui, mas um boom turístico. Aquele turismo que hoje em dia existe lá em Lucena, de muita gente ir visitar a Guia, aquele que é um local muito belo, visitar as praias, o Caminho de Moisés e tudo mais. Mas está sendo então já construído um planejamento para garantir que Lucena vai estar pronta para receber todas essas pessoas que já estão esperando somente a ponte ficar pronta para poder ter Lucena como seu novo endereço. Essa construção, ela acontece no dia a dia, né? Hoje nós temos a perspectiva de uma construção de um grande resort lá na área onde fica o Caminho de Moisés, que isso vai trazer muito emprego, muita renda. Então, nós já temos um hotel em funcionamento, que é o Costa Brava. Temos diversas pousadas, né, se instalando e funcionando a todo vapor no nosso município. E é dessa forma com que Lucena se prepara para receber a ponte. Essa ponte ela é um marco, né, na nossa cidade, assim como foi a pavimentação, assim como foi a estrada, assim como foi a balsa. Cada uma dessas obras, dentro do seu tempo, é um divisor de águas da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz em um desenvolvimento estar batendo na nossa porta. E, nesse momento, eu poder contribuir como vice-prefeito, né, da melhor forma que eu puder, levando todo o meu conhecimento do mercado imobiliário, as minhas amizades, e cada vez mais levando emprego, renda e recurso para o nosso município. E aí, vamos cobrir as áreas em geral da gestão lá em Lucena, porque você chega agora à gestão e encontra o caminho que já estava lá estabelecido, mas também vai dando a sua cara, se somando ao prefeito Léo. Como é que está a realidade da educação, da saúde pública lá em Lucena? Como é que está sendo essa gestão lá na nossa cidade? Dentro da realidade do Brasil, né, do nosso país, a nossa cidade ela enfrenta as dificuldades de cidades de pequeno porte, né, de uma forma geral. Mas a atual gestão tem se esforçado o máximo para dar o seu melhor, né, apesar de problemas enfrentados com a Câmara Municipal, que hoje já foi solucionado. Então eu fiquei muito feliz em receber essa notícia, em saber que a nossa cidade agora vai ter também o apoio do Legislativo para poder continuar crescendo e se desenvolvendo. E Lucena realmente ela tem uma realidade do agronegócio muito forte, né? Lucena ela tem uma produção agrícola, pelo menos, e aí eu falei da Guia, sempre que eu vou muito lá na Guia eu vejo como Lucena ela ainda tem uma produção agrícola muito forte. Eu já fui a algumas comunidades rurais lá também. Eu me interesso para saber como é que hoje está a relação da gestão junto com esse produtor. Porque eu não sei se eu chamo muito de meio rural, porque é um produtor do campo, mas ele está numa região metropolitana. Eu fico confuso. Até 1985, Lucena tinha uma grande geradora de receita, que era a indústria da pesca da baleia.
Com o encerramento dessa atividade econômica, Lucena ficou à mercê dos políticos a suprir essa necessidade que Lucena tinha e ainda tem hoje. Então, a nossa grande indústria é a Coco do Vale, né, que é a indústria do segmento agrícola, e também a usina, né, as plantações de cana-de-açúcar, que também cobrem grande parte da nossa área. Então, são essas duas áreas que empregam a não ser a iniciativa pública e o pequeno comércio e a pequena indústria que existe em Lucena. Você falou da questão da pesca baleeira. Eu assumo que eu não sabia que Lucena tinha esse histórico baleeiro interessante até. Pois é, Lucena perdeu essa atividade econômica pela mudança da legislação ambiental e desde 1985 ela perdeu a sua maior arrecadação, né? Lucena hoje precisa criar um mecanismo que venha suprir isso, que a gente não viu isso acontecer no passado. Eu nasci em 87, mas a pesca se encerrou em 85 e eu não me recordo como era Lucena nesse tempo. Mas as pessoas mais velhas falam que era uma situação econômica muito diferente da que Lucena viveu até hoje. São cidades que muito marcadas por toda essa questão. Aqui a Paraíba ela tem, né, esse histórico de cidades que já tiveram grandes usinas, grandes indústrias que acabaram não deixando uma marca, deixando um histórico, uma memória, mas que não existem mais e é o desafio do gestor público, né? Encontrar os caminhos. E aí você falou sobre esses desafios de tentar encontrar hoje a grande força motriz nova para Lucena, que a gente sabe o turismo é uma grande força, é a famosa indústria sem chaminés, mas quais outros caminhos hoje o poder público está dialogando para tentar levar para Lucena? Pois é, o turismo, na minha opinião, seria a grande solução emergencial para suprir a necessidade que a pesca da baleia deixou. E nós temos já um movimento, hoje capitaneado pelo nosso amigo Romilson, né, para a criação do Museu da Baleia. Isso também é uma ferramenta que vai atrair muitos turistas, nacional e internacional, para o nosso município. Com a chegada desse museu, né, nós vamos resgatar a nossa cultura, trazer para os nossos jovens, assim como eu não me recordo do tempo que Lucena viveu esse período, transmitir isso para as novas gerações, colocar a importância desse período para a nossa cidade, que isso fique registrado na nossa história. Lucena precisa desse museu. Então eu faço um apelo aqui ao governo do Estado, ao governo federal, aos deputados amigos, que puderem contribuir com a criação do nosso museu, né, que venha de fato ajudar. E eu também me coloco à disposição, dentro das minhas limitações de vice-prefeito, mas eu me coloco à disposição para ajudar. Eu já deixo aí os meus parabéns para a iniciativa dele de tentar a construção desse museu, porque realmente quando você me falou sobre isso, eu não conhecia, já fiquei interessado em conhecer. Eu que pessoalmente gosto de ir para Lucena, mas eu visito muito a guia. Eu sou muito apaixonado por aquela arquitetura lá da guia. Já teria mais um local para conhecer na nossa grande Lucena. Pois é, no passado teve um português chamado Antero, né, que ele adquiriu a área que no passado foi a Copesbra, né? Então Antero teve essa ideia de criar esse museu e chegou a funcionar durante um tempo, mas depois que Antero fez a venda da área e as pessoas que adquiriram não colocaram para frente esse pensamento, terminou que foi sendo saqueado as peças que foram usadas naquele período. E Romilson, com sua equipe, né, vem cada dia buscando pregar novamente essas peças para que sejam expostas no museu. Isso é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para a nossa cultura, que isso seja, como eu já falei, levado adiante, né? Que as nossas crianças, os nossos jovens sintam orgulho de tudo que Lucena já foi, de tudo que Lucena pode ser.
de que a gente some nossas forças, nossas energias para levar melhores dias para a nossa cidade. Já me disponho, inclusive, quando tiver a inauguração do museu, ir lá visitar, cobrir, fazer a cobertura dessa inauguração, porque é um tema que me interessa, é a cultura da nossa Paraíba. Mas aí vamos falar um pouco também sobre a construção política, você disse que preside o MDB lá na... Não, eu fui convidado na época, presidi, e hoje eu faço parte do Republicanos. Sim, verdade. Eu lembrava do Republicanos, mas aí na entrevista acabou que você falou, eu fiquei com essa informação na mente. Mas pronto, você presidiu o MDB e hoje está no Republicanos. Republicanos que está nessa construção, nem preciso dizer, porque o nosso colega Roberto Notícia, que estava aqui com a gente no estúdio anteriormente, ele falou muito sobre todos esses caminhos que o Republicanos fez e está fazendo. Aí tem Adriano Galdino, Hugo Mota, todo mundo. O partido hoje que se apresenta como o partido mais forte, o partido mais, se não hegemônico, mas o partido mais maduro aqui na Paraíba. E você está como parte de todo esse processo. Como é que o Republicanos está se construindo e como é que o Republicanos parte de Lucena para 26 e como é que está essa relação com essas lideranças nacionais do Republicanos lá na cidade? Na última eleição, né, o Republicanos elegeu 2 vereadores e o vice-prefeito. E nós estamos aguardando os desfechos, né, da política estadual para, a partir dessas definições partidárias, a gente começar a atuar politicamente no nosso município. E aí, a gente sempre sabe, 26 acaba desembocando em 28 e tudo mais, e o Republicanos ele está nessa meta de seguir crescendo e o próprio prefeito Léo ele já vem em segundo mandato, então inegavelmente o grupo está fazendo construções. Quais são as discussões hoje para 28 lá em Lucena, tanto quanto em relação a você quanto a esse agrupamento que você compõe? Olha, eu pretendo disputar no grupo da situação as eleições em 2028. Estou me preparando há muito tempo para isso, né? Tenho todo aquele desejo de fazer bem feito. E é essa a minha missão na política, né? De fazer aquilo que está dentro das minhas expectativas, dentro das minhas verdades, né? Dentro daquilo que a gente acha que é correto. Então, Lucena está dentro dos meus planos para o futuro. Eu espero contribuir muito com o meu povo, com minha terra. É de lá que eu sempre trabalhei, onde eu trabalho, onde a minha empresa está constituída. Então, o crescimento de Lucena é o meu crescimento. O crescimento do cidadão, as oportunidades, também serão as minhas oportunidades. Então, tenho Lucena como... Cuidarei de Lucena como minha casa, como cuido da minha família. Interessante você falando tudo isso, que a gente percebe realmente a forma como as pessoas falam, né? E aí a gente vai vendo essa relação sua com Lucena, que você já disse aqui, é uma relação que perpassa gerações, é uma relação que está aí sendo construída. Meu avô foi vereador, meu pai foi prefeito. Esse desejo da continuidade e da construção, porque muita gente também às vezes entra na política para dar continuidade, mas é a continuidade pela continuidade. Você está aqui falando, e uma coisa que você pontuou aqui, você não está focando só em ser a repetição de um ciclo, você está buscando construir a sua própria história em Lucena. Com certeza. E aí, só vou convidar agora para você dar a sua palavra final, falar um pouco mais sobre Lucena para a gente que está aqui acompanhando. O que a gente que está observando Lucena, a gente está vendo todo esse litoral nosso paraibano aqui, a Grande João Pessoa crescendo. O que a gente precisa se atentar muito a Lucena, antes até mesmo da chegada da Ponte do Futuro? Pois é, eu direciono a minha palavra para a juventude de Lucena e dizer aos jovens que a nossa cidade, ela precisa de nós, ela precisa de ter pessoas capacitadas, pessoas que levem o nome do nosso município aos 4 lugares do mundo, que Lucena é uma cidade que tem um potencial turístico gigante. Na minha opinião, o maior potencial do nosso estado está em Lucena, um litoral 100% plano, né? Águas quentes, águas rasas, sem muita movimentação de agito no mar. Então, Lucena é uma cidade própria para o turismo. Então, os nossos jovens, as nossas pessoas, precisam estar atentas e preparadas para
acompanhar toda essa evolução que Lucena está na iminência de receber. Então, a capacitação abre portas, abre caminhos, e é isso que o jovem tem que estar preparado para ter esse start na sua vida, de ajudar Lucena a se desenvolver cada dia mais. Então, Lucena precisa de cada cidadão, né, com um olhar crítico, com um olhar de cuidado com a nossa cidade, de também ter o respeito com o nosso visitante, saber que lugar de lixo é no lixo, que lugar de criança é na escola, né, que nós temos que ajudar a nossa polícia a cuidar do nosso cidadão. Então, o nosso dever como cidadão é trazer o desenvolvimento e dias melhores para a nossa cidade e para o nosso cidadão. E aí, vice-prefeito Netinho, onde é que a gente consegue lhe acompanhar, onde é que a gente lhe encontra nas redes sociais, nesse grande oceano da internet, onde é que a gente acompanha mais sobre o seu trabalho lá na vice-prefeitura de Lucena? Pois é, eu tenho minha página no Instagram, @netinhodilando, e eu resido na cidade de Lucena, estou em Lucena diariamente, estou sempre à disposição da população e dos amigos para debater aquilo que for necessário para a nossa cidade. E aí fica o nosso agradecimento ao vice-prefeito de Lucena, Netinho Dilando, que esteve aqui com a gente, falou sobre a cidade, falou sobre toda a realidade lá em Lucena. Já fica aqui o estendido tapete vermelho, espero que ele volte muito em breve para falar muito mais sobre acontecimentos e fatos lá da cidade. Espero muito em breve estar lá para cobrir a abertura do museu. Eu realmente acredito muito no potencial turístico da nossa Paraíba e de todos os seus setores.